Bom, e vamos começar com a informação que balançou a política na tarde e noite de hoje. O senador Marcos Duval está na mira da Polícia Federal. Agentes cumpriram na tarde e noite de hoje mandados de busca e apreensão no gabinete do senador em Brasília, também no seu apartamento funcional e ainda na casa do parlamentar no Espírito Santo. Você vê aí na tela imagens dos policiais federais saindo do Senado Federal com malotes contendo documentos, pendrives, computadores, celulares de Marcos Duval. Ele prestaria depoimento hoje, mas não fez. Uma nova data deverá ser marcada para esta coleta pela PF. O senador, que é investigado por obstrução de justiça, divulgação de documentos sigilosos, associação criminosa e tentativa de golpe de Estado. As redes sociais de Duval foram bloqueadas. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendendo a um pedido da PF. O ministro negou um pedido de prisão feito pela PF contra o senador. Hoje, dia do aniversário de Duval, o senador está em Vitória, em Santa Catarina, onde ele foi programado uma festa para agora à noite. Não se sabe se a festa vai acontecer. Vitória no Espírito Santo. A casa de Duval, em Vitória, também foi alvo da PF. Foi onde os policiais apreenderam 2 celulares do senador. Você revê aí as imagens exatamente de agora há pouco, finalzinho da tarde, quando a PF deixa o gabinete de Duval no Senado com os documentos, celulares, equipamentos apreendidos. Osmando, a gente viu aí que Duval é investigado em ações do governo, que dizem ações do STF e da Polícia Federal, que dizem respeito ao 8 de janeiro, a tentativa de golpe e, inclusive, é dele aquela história que a gente chamou de Operação Tabajara, onde ele se reuniu com o ex-presidente Bolsonaro, com o deputado Daniel Silveira, e lá eles armaram um plano para grampear, para colher de forma clandestina falas, gravar o ministro Alexandre de Moraes para tentar comprometê-lo na investigação. E aí o Duval foi lá informar ao ministro Moraes que tinha esse plano, em uma tentativa de levantar uma suspeição de Moraes diante dos atos de 8 de janeiro, e agora surge essa operação. O que é preciso ficar claro, Osmando, a partir dessa investigação da Polícia Federal? É verdade, Ananias, o Duval, ele é useiro em versões mentirosas. Ele inclusive procurou o ministro Alexandre de Moraes para dizer que tinha sido coagido pelo Bolsonaro a dar um golpe de Estado. Na realidade, ele revela depois que essa tentativa de aproximação com o Moraes foi exatamente para tornar o Alexandre de Moraes incompatível para continuar com o processo contra o Bolsonaro. Ele é um tremendo trapalhão, tanto que ele usou a vida toda a história da SWAT como ele sendo alguém ligado à SWAT. É um tremendo trapalhão que a população do Espírito Santo, infelizmente, deu a ele um mandato de senador, imerecidamente. Agora, ele, hoje mesmo, numa entrevista, ele mentiu várias vezes e, ao ser questionado se estava mentindo ou não, ele disse apenas que estava usando de persuasão para convencer a população do que ele estava falando. E a repórter disse: eu entendo de persuasão e entendo de mentira. O que é que o senhor está dizendo? O senhor está mentindo? Essa foi a acusação feita ao Vasco, que é isso que ele tem feito o tempo todo. Mas eu acho que agora, com a pressão, inclusive não só no gabinete, mas sobretudo no apartamento dele, tanto em Brasília quanto em Vitória, foram recolhidos computadores, celulares e outros documentos que vão mostrar realmente
todo o emaranhado, toda a trama de que ele participou e muita coisa de que ele provavelmente tenha sido o autor na relação com o golpe do dia 8 de janeiro. Olha, o Duval, inclusive, que dentro dessa investigação, nós apontamos aí do que ele é alvo nessa investigação, que é de tentar obstruir investigação da polícia com relação ao 8 de janeiro, de divulgar provas, inclusive como membro da CPI do 8 de janeiro no Congresso Nacional, e tem um personagem que sempre aparece ao lado de Duval, que é o ex-deputado Daniel Silveira, que está preso. Ele que, inclusive, está no contexto dessa Operação Tabajara, quando tentaram grampear ali o ministro Alexandre de Moraes para tirar dele alguma declaração que pudesse comprometê-lo nessas investigações do 8 de janeiro. E a informação, Kátia, é que Daniel Silveira também será ouvido pela Polícia Federal nessa mesma investigação que levou a mandados de busca e apreensão contra Duval. Ananias, e o senhor Zé tocou aí num ponto, né, essa questão assim, eu nem sei a palavra, a gente para não, ainda mais depois da história daquele projeto lá na Câmara, que está agora parado no Senado, a gente tem que, né, seu Zé, a gente tem que começar a ter um certo cuidado, porque falar pode ser preconceito, mas é uma figura pitoresca e, assim, a gente percebe que, apesar de o Congresso ter se configurado aí depois dessas eleições, ali mais à direita e ainda termos aí figuras como o Duval e na Câmara o de Minas Gerais, que não me veio aqui agora o nome, né, que são resquícios ainda daquela onda da internet, de eleger esses influencers, essas pessoas aí, as polêmicas. A gente teve a Joyce Helsman, que não teve êxito, Janaína Pascoal, mas essas figuras, elas ainda, mesmo que em menor número, elas ainda estão dando o tom desse processo que a gente ainda vai ter impactos por muito tempo. O que aconteceu? Aí a gente vê um Congresso, uma Câmara, um Senado com o país com pautas importantíssimas, né, e polêmicas desnecessárias, aquele trabalho que ele é feito muito mais para a rede social do que para o próprio país, do que de discutir de verdade, debater de verdade os problemas do país, os projetos que interessam ao país. Aí vem o lado jurídico, a Polícia Federal atuando, e aí a gente vê que é só discurso, né? O discurso que elegeu essas pessoas de moralização, de combate à corrupção, o famoso cidadão de bem, a gente vê e confirma de novo que não passa de discurso. Olha, uma das acusações, um dos pontos onde Marcos Duval é investigado é a divulgação de documento sigiloso. Dias atrás, pouco antes da operação, que cumpriu o mandado de busca e apreensão e também bloqueou as suas redes sociais, Duval postou no Twitter um relatório da ABIN. Temos inclusive o Twitter. Ele diz que é um relatório da Agência Brasileira de Inteligência que diz que houve prevaricação do ministro Flávio Dino, do ministro G. Dias, do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Lula. Ele faz um longo texto e anexa o relatório da ABIN. Essa publicação teve mais de 700 mil views, France. Inclusive, este relatório, este documento, chegou à CPMI do 8 de janeiro no Congresso Nacional. Então, Duval, como membro da CPI, chega um documento na CPI, que é esse relatório da ABIN, e esse documento aparece no Twitter de Duval. Como é que você vê a situação de Duval na CPMI do 8 de janeiro, depois dessa investigação e desses mandados de busca e apreensão cumpridos hoje?
tem que ser afastado, Ananias. Aliás, ele não deveria sequer ter sido indicado, porque realmente é um dos senadores mais desprezíveis que o Brasil já teve, se não for o mais. Então, Marcos Duval fica totalmente comprometido a participação dele na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, assim como ele tem outros membros ali que podem, inclusive, ser questionados, porque são, sim, investigados pela Polícia Federal, pelo STF, por terem incitado os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Mas eu creio que agora, com essa operação da Polícia Federal, haverá essa pressão, sim, para que pelo menos o Marcos Duval ele seja afastado dos trabalhos da CPMI, porque compromete toda a investigação. Aliás, toda a investigação, todo o processo que envolve a CPMI já está comprometido por conta da participação de figuras como o Marcos Duval, também como o deputado André Fernandes. Então, caso o Congresso queira realmente levar a sério essa apuração sobre os atos do dia 8, ele deve ser imediatamente afastado da Comissão Parlamentar de Inquérito. E, aproveitando o gancho que a Kátia citou desse projeto que foi aprovado na Câmara, a gente tem que aproveitar, enquanto não é vedada a nossa opinião, de que o Marcos Duval realmente... o Senado é conhecido como Câmara Alta, sim, mas um senador como Marcos Duval leva o nível do Senado para baixo, o nível subterrâneo. Olha... Até um dia desse ele postou, estava debatendo aí fotografia do ministro de sunga, aí vem com relato. Como é que se leva a sério um político desse, gente? Pelo amor de Deus. Complicadíssimo. Olha, e além disso, Marta, Duval falou depois da operação. Vamos ver o que ele disse em sua defesa? O senador, alvo de mandados de busca e apreensão em sua casa e no Senado, disse o seguinte: eu recebi na minha casa, no dia do meu aniversário, esse presente. Já tinha avisado a todos que, pelo fato de eu ter colocado uma petição para Alexandre de Moraes se apresentar na CPMI, porque no documento da ABIN informa que o STF e o Superior Tribunal Eleitoral também foram comunicados com antecedências sobre o 8 de janeiro. Eu também fiz movimentos claros dessa invasão de poderes e da quebra da Constituição. Marcos Duval, senador. Aí, claramente, ele busca se vitimizar, Marta. Estou sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes porque tem uma atuação muito combativa na CPMI do 8 de janeiro. Quando, na verdade, há evidências de uma série de crimes e muitos deles divulgados pelo próprio Marcos Duval em rede social, em entrevista. Esse caso dessa turma que tentou aplicar esse golpe Tabajara, tinha esse plano Tabajara, foi divulgado por ele na imprensa, em várias entrevistas, inclusive com versões conflitantes. Ele não sabia onde é que ficava o Planalto, se tinha ido, era no Palácio da Alvorada, se tinha ido, era no Palácio do Jato. Toda vez ele mudava uma versão. Ou seja, há muitos fatos que justificam essa investigação, mas ao se defender, ele disse que é vítima, Marta. Ananias, já era de se esperar, né, que ele tentasse ali justificar essa culpa, atribuindo ela a outros agentes que, na verdade, estão ali apenas cumprindo seu papel de fiscalização, de investigação. E aí, o que eu observo por essa fala dele é de que ele, mais uma vez, está tentando se usar dessa situação para criar um palco para si próprio. É óbvio que ele vai tentar fazer desse limão uma limonada, vai tentar usar isso a seu favor e vai tentar criar uma narrativa diferente, principalmente para o seu público-alvo ali na internet, nas suas redes sociais, até nessa entrevista mesmo à imprensa, ele já tentando mudar ali quem é a vítima, quem é o acusador, enfim, com certeza ele vai tentar usar dessa situação para se beneficiar, como ele já está fazendo, invertendo os papéis aí de quem é culpado e de quem não é. Ananias, e já tem uma atualização sobre essa questão. O vice-líder do governo na Câmara, o Rogério Correia, já sinalizou que vai sim pedir a substituição do Marcos Duval na CPMI, vai protocolar uma questão de ordem para que a oposição substitua o senador da comissão. Parece incompatível, Osmando, a permanência de Duval na CPMI diante dessa operação de hoje.
eu reitero aqui o ponto de vista do Franz. É impossível você ter seriedade e ter resultados esperados pela população de apuração rigorosa do que aconteceu no dia 8 de janeiro, com a presença de uma pessoa que tem toda uma documentação, ele construiu toda uma documentação, provas contra ele próprio, e que envolve, ele é um dos que mais envolve a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que é impossível você permitir, conceber que o Senado não tenha um movimento para a retirada do Marco Duval dessa CPMI que apura os atos de 8 de janeiro. É impossível, não tem como você imaginar algum resultado sério com a presença dele lá dentro, furtando inclusive documentos, como ele faz para liberar com interesses escusos para a imprensa e para outros segmentos que têm interesse. E repito, Marcos Duval disse em entrevista à imprensa, em depoimento à PF, que tratou sobre a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Não vejo lógica, sentido em estar uma investigação sobre a tentativa de golpe, tendo admitido que tratou dessa questão, inclusive com membros do antigo governo.